Coreia do Norte. O país esteve no topo da lista mundial da perseguição durante 20 anos seguidos e em 2023 voltou a ocupar a primeira posição. Somente em 2022, a Coreia do Norte deu lugar ao Afeganistão. Meu amigo, estamos falando do país mais complicado para se servir a Deus. Só para você entender a seriedade do assunto, o governo de Kim Jong-un vê como um alto criminoso e traidor da pátria alguém que é identificado pela guarda do país como um cristão. Me lembro da minha mãe preparando o café da manhã enquanto orava na cozinha. Naquela época, eu não conseguia entender o que ela estava sussurrando. Hoje, entendo que minha mãe tinha medo de contar sobre Jesus Cristo, porque colocaria todo mundo em risco. Então, ela faleceu sem ter a chance de nos contar sobre ele. Recentemente, Simon, um cristão que atua há mais de 30 anos no país de forma anônima, deu declarações terríveis sobre a situação atual da igreja naquela nação. Meu irmão, quando eu li o relato que eu vou apresentar hoje para vocês na íntegra, eu passei a refletir. Meu Deus, o que estamos fazendo com a liberdade que a gente tem nesse país? Queridos, os relatos são coisas terríveis. No ano passado eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre uma igreja inteira que foi executada. Eles descobriram onde os irmãos estavam congregando e tiraram a vida simplesmente de todo mundo. Queridos, é o país mais complicado para se servir a Deus. Mas mesmo diante de todo o regime de Kim Jong-un, existe ali naquela nação uma igreja que continua servindo a Deus e adorando a Deus. Hoje eu vou apresentar para vocês todo esse assunto que eu acredito que vai te trazer despertamento espiritual. Então vá se assentando, tá certo? Se você é novo aqui no canal, vá se inscrevendo porque todo santo dia tem vídeo novo para te abençoar, tá bom? Se você está inscrito, curtiu o vídeo para ajudar a gente, então eu vou papocar de vez no assunto de hoje. De acordo com Simon, os agentes secretos norte-coreanos já tentaram capturá-lo várias vezes, mas não conseguiram. Ele explica que aquele que insiste em seguir a Cristo é considerado o inimigo número 1 do Estado. Segundo o cristão, uma vez sendo identificado como seguidor de Jesus, o mínimo que pode lhe acontecer é ser duramente violentado na prisão. O colaborador conta que, no começo de 2022, um grupo de cristãos que estava se reunindo há algumas semanas foi denunciado por um espião. Abre aspas, imediatamente, a polícia prendeu e matou todos eles. Ser torturado durante meses na prisão é o mínimo. Tá vendo aqui? A maioria dos cristãos é enviada para campos de presos políticos e poucos sobrevivem aos trabalhos forçados. Outros são executados. A igreja só está sobrevivendo pela graça de Deus, disse Simon. Irmãos, que situação complicada para quem serve a Deus naquele lugar. Talvez você que é novo aqui no canal, não assistiu ainda os vídeos anteriores onde eu falo sobre essa questão, talvez você esteja se perguntando, missionário, mas o que esse bicho ruim tem mesmo contra quem serve a Deus? Irmãos, exatamente tudo. Porque tudo aquilo que o governo dele prega, o cristianismo vai contra. É por isso que uma vez a pessoa sendo identificado como um servo de Cristo, essa pessoa ela é vista como uma traidora da pátria. Porque tudo que o governo dele sustenta, o evangelho vai contra tudo isso. Missionário, mas sempre foi assim? Não, meu irmão. A Coreia do Norte já foi chamada de a Jerusalém do Oriente. No tempo do bisavô dele, esse cidadão que está aparecendo aí para vocês, o evangelho lá tinha liberdade. O próprio Billy Graham pregou lá uma vez, mas foi só esse bicho aí chegar no poder que o negócio começou a estreitar. Porque tudo que está na cabeça dele, meu irmão, é contra o cristianismo.
o evangelho, sabe? A situação ali é complicadíssima. Só para você ter noção do negócio, lá dentro a família Kim é tratada como uma divindade. Exatamente, a pessoa precisa se curvar diante da imagem, adorar. Tem um dia no ano que é proibido você sorrir, porque me parece que foi o dia que o bisavô dele morreu. É proibido sorrir, só para você entender o negócio. Lá dentro ele se porta como uma divindade. É pregado isso na escola. Pergunto o que esse estudante acha do governo de Kim Jong-un. Nós consideramos o admirado Marechal Kim Jong-un como um nosso pai verdadeiro. Eles não querem outro Deus lá dentro, um Deus de verdade, como aquele que é o nosso Deus, né? O Criador de todo o universo. Mas continua no vídeo e se você não curtiu ainda, curta, porque isso ajuda esse vídeo chegar para mais pessoas aqui dentro da plataforma. Meu amigo, se o negócio já estava difícil para a igreja naquele lugar, agora piorou. Lei do pensamento antirreacionário. A nova lei da Coreia do Norte proíbe o contato com qualquer material estrangeiro e considera um crime grave possuir uma Bíblia. Por isso, cristãos encontrados com Bíblias e outras literaturas cristãs, impressas ou em aparelhos eletrônicos, são presos imediatamente. A lei passou a prevalecer a partir de 2021 e pune qualquer pessoa que reaja contra o governo ou que se oponha às mudanças propostas pelas autoridades. Pensamentos e produtos externos são expressamente proibidos na Coreia do Norte. Esse é o tipo de lei que tira o mínimo da liberdade que a igreja clandestina poderia ter ao organizar seus cultos e reuniões de adoração. Ou seja, qualquer material que venha de fora é proibido. E uma Bíblia, claro, é o que é mais proibido porque vem de fora. E quando eles olham para a literatura sagrada, a palavra de Deus, eles entendem o seguinte: olha, nós não podemos deixar que um pensamento, uma filosofia, uma crença que veio de outra nação, isso não pode entrar aqui dentro, porque vai violar aquilo que nós acreditamos, aquilo que o governo prega e por aí vai. Só para você entender o negócio aí, lá dentro é proibido usar jeans, exatamente porque eles dizem que o jeans é uma coisa americana e eles têm ódio da América, né? Lá dentro mesmo, para as crianças, eles pregam que a América é um caos, ou seja, lá fora tá acabando tudo. Quem tá lá dentro agora, irmãos, a maioria das pessoas acreditam nisso, porque há uma doutrinação lá dentro. Ou seja, os Estados Unidos não presta, lá tem fome, lá não tem liberdade e tal. É isso que é pregado lá dentro. Só para você entender do que nós estamos falando nesse vídeo de hoje. Meu irmão, valorize sua liberdade, viu? Porque tem muita gente por aí querendo pelo menos abrir a Bíblia na frente de casa e ler um salmo e não pode. Eu vou mostrar agora para vocês a situação dos pais para educar os filhos na palavra de Deus. Preste atenção. Abre aspas para Simon. Eles louvam sussurrando. Agora, segundo Simon, todos estão tomando dobro de cuidado. Apenas os próprios familiares sabem que eles são cristãos. Abre aspas. Eles louvam sussurrando e as Bíblias ficam escondidas. Meu amigo, a situação está ficando tão crítica que agora os pais evitam falar de sua fé para as crianças pequenas. Abre aspas. Se uma delas recitar um versículo bíblico na escola ou cantarolar um hino de louvor, toda a família é encontrada. Por isso, muitos esperam que eles estejam mais velhos para que saibam manter a fé em segredo, acrescentou Simon. Como já falamos no começo do vídeo, Simon trabalha de forma anônima na Coreia do Norte já há 30 anos. Simon é um nome fictício, claro, por motivos de segurança. Queridos, que situação, tá vendo? Ali para adorar a Deus, eles adoram sussurrando. Quando se reúnem de forma anônima, claro, eles adoram a Deus
sussurrando. Aqui no Brasil você pode dizer aleluia em voz alta, você pode chorar no momento de adoração, você pode carregar sua velha Bíblia debaixo do braço e muitas das vezes a gente não valoriza isso, né? Tem pessoas, irmãos, que saem da igreja, deixam de servir a Deus só porque não gostou da cor da farda do grupo de jovem. Ah, eu não vou ser crente mais não, porque aquele pastor passa por mim e não fala comigo. Eu tenho os meus motivos para ter entrado no pecadão do mundão. Será que você tem motivo mesmo? Tem muita gente por aí que gostaria de abrir a boca, sabe? E adorar a Deus, falar do amor de Deus, mas não pode. Tem muitos pais por aí que gostariam de falar de Jesus para os seus filhos pequenos, mas não podem, porque na escola essa criança pode cantar um hino, ela pode recitar um versículo, porque tudo que é pregado para uma criança, alguma coisa fica no coração dessa criança, como diz a Bíblia. Ensina o teu filho no caminho que se deve andar, porque mesmo depois de crescer, ele não vai se desviar dele. Será que você tem aproveitado a sua liberdade para educar a tua casa nos caminhos de Deus, como diz a Bíblia? Meu irmão, essa é a situação da Coreia do Norte. Que possamos orar cada dia em prol daquela nação, em prol daquele governo, para que a mão de Deus venha se movimentar naquele lugar, porque uma igreja ali já existe. Que as portas do Evangelho possam se abrir naquela nação. Missionário, mas por que Deus permite tanta perseguição para a sua igreja? Irmãos, Jesus já avisou que não seria fácil. Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e injuriarem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e regozijai-vos. Ele já disse: vocês serão perseguidos. Se fizeram isso com o ramo verde, o que não vão fazer com o ramo seco? Mas a igreja tem uma promessa de vida, de proteção, de bênçãos, não nesse mundo, mas na eternidade. Meu irmão, e se você quiser fazer parte disso, você precisa entregar sua vida para Jesus. Enfrentar qualquer tipo de perseguição dentro da sua casa, na rua, na sua cidade e permanecer olhando para o alvo, que é Jesus. Jesus é o nosso alvo. Precisamos olhar para Ele. Esse mundo não é fácil não, irmãos. Para ninguém não é fácil. E quando você se entrega a Jesus, você está se autodeclarando um inimigo de Satanás. E logo o inferno baterá em cima de você. Mas está escrito: aleluia, aquele que permanecer até o fim será salvo. Aquele que batalhar até o fim e não desistir, essa pessoa vai receber, glória a Deus, a coroa da justiça, o qual o Senhor, o justo juiz, te dará naquele dia. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. E amanhã estarei de volta mais uma vez, trazendo algo do céu para te abençoar. E se você aceita uma indicação para começar hoje ainda estudando o assunto pregação, você pode fazer isso. Eu quero deixar à disposição de vocês um material que tem ajudado muitas pessoas. Adquira acessando o primeiro comentário fixado aqui embaixo, tá bom? E me conta aí também o que você achou do vídeo. Você aprendeu alguma coisa? Eu quero ler agora os comentários de todo mundo. Missionário, você lê mesmo? Irmãos, até que eu leio, viu? Não leio tudo não, mas dá pra gente ler um pouquinho. Então escreva aí, eu quero responder as primeiras pessoas que escreverem, tá bom? E Deus abençoe e até amanhã, no nome de Jesus.